Nessa aula, a gente começa um dos capítulos, um dos temas mais importantes da ótica. É o famoso ângulo limite. O que nós temos sobre o ângulo limite? Então, onde aparece o ângulo limite? Quando a gente tem o fenômeno da refração. Mas isso acontece quando? Quando ele vai, por exemplo, do ar para a água, ou quando ele vai da água para o ar. Então, vou dar um exemplo. Está muito simples aqui, ar para a água, para você entender. É quando ele vai de um meio menos refringente para um meio mais refringente. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos um raio de luz no ar, ele vai para a água, certo? O ângulo maior é no ar, porque ele é o meio menos refringente. Quando ele vai para a água, o seu ângulo diminui, a gente já discutiu isso. Se eu aumento o ângulo I, acaba aumentando um pouquinho o ângulo R, mas é muito pouco, porque o ângulo aí, a relação dos senos faz com que ele aumente menos. Caso limite. O ângulo I vale 90 graus. Eu vou ter um certo valor de R. Até aí, tudo bem, não há problema. O exemplo, quando o raio de luz vai da água para o ar. Eu tenho um ângulo de incidência e o ângulo de refração é bem maior. Ele está no meio menos refringente. Eu aumento um pouquinho o I, o R aumenta muito mais. E aquele caso lá? Aquele último caso, nós teremos o famoso ângulo limite. L. Esse é o ângulo limite, é o limite para a refração da luz. Então, o que eu tenho que entender sobre o ângulo limite? A partir desse ângulo, não vai acontecer mais a refração da luz, né? Onde o ângulo limite acontece nesse caso, quando o ângulo de refração do outro lado, no ar, por exemplo, vale 90 graus. O ângulo limite e a reflexão total. O ângulo limite a gente calcula como? Então está o desenho aqui, o ângulo limite, o ângulo de 90 graus. Eu uso a lei de Snell, seno do ângulo limite, ele está na água, vezes o N da água, é igual ao seno de 90 vezes o N do ar. Então o seno do ângulo limite vezes o N maior, né? Eu vou trocar o N da água, eu vou chamar o N da água para N maior. E o N do ar eu vou chamar de N menor, porque pode não ocorrer somente no ar e na água. Então o seno do ângulo limite é o N menor sobre o N maior. Tá? Observação. Ocorre somente do meio mais refringente para o meio menos refringente. Só pode ocorrer aí. E a segunda observação. Se o ângulo de incidência for menor até o ângulo limite, tudo bem, ocorre a refração e a reflexão parcial. Mas se eu tiver um raio de luz incidindo com um ângulo maior que o limite, eu tenho a famosa reflexão total da luz. Isso ocorre na fibra óptica, ocorre no diamante, ocorre, por exemplo, na piscina, que muitas vezes você não vê as pernas do nadador, da parte que ele está imersa na água. Esse é o fenômeno da reflexão total.